Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação web aplicada a jogos digitais, certo? Nossa aula número 3. A questão é que nós só tivemos um encontro anteriormente, antes das férias, faz quase um mês, certo? Se duvidar, faz um mês. O que nós vamos fazer então? Nós vamos fazer uma revisão daquele nosso primeiro encontro, certo? Pô, um mês atrás, antes das férias, né, para lembrar disso, complicado. Vamos voltar lá, então, no conteúdo das duas primeiras aulas que nós vimos. Aqui, certo? O que nós vimos na primeira aula? Nós falamos como é interessante, certo? A parte de programação web para jogos, certo? Existem muitos jogos que você joga direto no navegador, certo? Você não precisa baixar nenhum aplicativo, nada disso. E além das facilidades de criar jogos web, numa visão mais ampla, é interessante também para trabalhar com sistemas, certo? Não necessariamente com jogos, mas com sites, esse tipo de coisa, certo? Tem um grande potencial e tem um grande mercado que você pode trabalhar, que você pode explorar, tá? Gabriel, só para lembrar você não precisa assistir essa aula, você pode fazer lá os teus cursos à vontade, tá? Pega um fone e manda brasa. Muito bem. Extremamente útil, né? A parte de programação web, nós podemos dividir ela em duas partes, certo? A primeira delas, que é o foco deste curso, é a parte do front-end, né? Front-end, o que significa front-end? É literalmente a parte que fica na frente da nossa aplicação, certo? É tudo aquilo que o usuário vê e que ele interage diretamente no navegador, é a interface gráfica, por exemplo, de um jogo, certo? Os botões, é o personagem na tela, são os menus, são os textos, certo? Uma analogia com as tecnologias que nós usamos com relação ao corpo humano, certo? Nós temos 3 tecnologias principais. Nós temos o HTML, nós temos o CSS, nós temos o JavaScript. O HTML, que foi o assunto da segunda aula, ele é o esqueleto do nosso corpo. HTML é uma linguagem de marcação. Ele vai definir a estrutura e o conteúdo da nossa página, certo? Ele vai dizer, olha, é nesse espaço aqui que está o botão. Olha, aqui eu tenho um parágrafo com esse texto, certo? E por aí vai. A segunda tecnologia que nós usamos, o CSS, cuida da aparência. Nós vamos vestir esse esqueleto, certo? CSS é uma linguagem de estilo que vai definir o visual. Enquanto o HTML diz, olha, tem um botão aqui, o CSS vai dizer o quê? Ah, esse botão vai ser vermelho, ele vai ser redondo, ele vai ter essa sombra, né? Ah, os cantos eles são arredondados desta forma e por aí vai, tá? E por fim nós temos a parte do JavaScript, certo? O JavaScript, ele é o cérebro, são os músculos da nossa aplicação, nosso front-end, certo? JavaScript, esse sim é uma linguagem de programação, onde você vai definir o comportamento. Quando você clica, por exemplo, no botão, certo? Ah, quando clicar no botão, abra um menu, certo? Quando clicar no botão, faça isso, isso e isso, tá? É a lógica por detrás daquele botão. Perfeito? A gente fez aqui um questionário, certo? A gente fez aqui levantou uma questão falando sobre as 3 linguagens. E
E a segunda parte do desenvolvimento web, além do front-end, que é o foco do curso, nós temos o back-end, que ocorre por detrás dos panos, é tudo aquilo que ocorre lá no servidor, certo? É a lógica de negócio, por exemplo. Tá? Pensando em um jogo, certo? Vai estar lá que eu vou pensar, eu tenho que validar o login e senha do usuário para ele entrar no jogo, certo? Isso não vai ocorrer no front, não vai estar lá o código no JavaScript, certo? Não, isso vai estar lá atrás no back-end. Eu tenho que guardar os dados do usuário em um jogo multiplayer num banco de dados. Esse banco de dados não vai ficar disponível no front, ele vai ficar lá no back, onde o usuário não tem acesso, certo? Muito bem. Se eu não me engano, vocês têm um curso de back-end. Agora, no terceiro ano, posso estar enganado, mas acho que vocês têm. Muito bem, muito bem, muito bem. E nós vimos mais algumas questões, né? Vendo se uma tarefa era front ou se era back-end. Né? O nosso foco aqui é no front nesse curso. E nós vimos aqui algumas ferramentas que nós vamos utilizar ao longo desse curso, certo? Nós vamos utilizar o VS Code para desenvolver os nossos códigos, certo? Quando não for possível utilizar o VS Code, porque nós estamos no Chromebook, nós vamos utilizar um outro site, tá? Nós vamos utilizar o VS Code na versão web, mas para poder visualizar de fato o nosso front montado e tudo mais, o VS Code web, infelizmente, ele não é o suficiente, nós vamos utilizar um segundo site. E isto foi tudo que nós vimos lá na primeira aula. Na nossa segunda aula, venha para cá. Nós, na verdade, paramos na segunda aula, nós nem terminamos a segunda aula. Vamos dar uma revisada maior nela. Nós começamos a ver o HTML, certo? O esqueleto, a planta baixa. Todo HTML moderno, certo? Ele começa com uma mesma estrutura, certo? Ele tem um modelo inicial, a gente chama de boilerplate, que é esse cara aqui, certo? Meu Deus, professor, o que é cada coisa aqui? Vamos dar uma olhada, certo? A primeira linha é esse exclamação doctype HTML. E essa estrutura aqui, aliás, pessoal, deixa eu voltar aqui. Cadê meu mouse? Aqui. Não se preocupe com isso, tá? Esse padrão, esse modelo inicial, deixa eu abrir meu Visual Studio. Isso aqui é o curso antes da outra aula. Eu tenho um terceiro ano web. Aqui. Este modelo inicial, certo? O Visual Studio é legal, ele gera para nós de forma automática. Você dá uma exclamação aqui. E está aqui, né? Todo esse código inicial. Mas o que é esse código inicial? O que é cada elemento aqui, cada tag nesse código? Vamos dar uma olhada. O primeiro deles é esse doctype HTML. O que é esse doctype HTML? Ele é sempre a primeira linha do nosso HTML. Tá? Ele é uma instrução para o navegador, que vai dizer o que para o navegador? Falar, olha,
Esse documento, certo? Esse HTML, ele é moderno, ele está utilizando as regras do HTML5. O HTML5 é a última versão do HTML, tá? Em seguida, nós temos o quê? Nós temos essa tag HTML, repare. Cadê? Aqui. Tem o HTML aqui, eu tenho o HTML aqui. Eu abro HTML dentro aqui da boquinha do jacaré, certo? Abro e fecho. E eu tenho aqui no final também HTML com uma barra na frente para indicar, olha, abro o HTML aqui, fecho o HTML aqui, tá? Você sempre vai fechar com uma barra na frente. Perfeito? Esse cara é uma tag raiz, ele é um container principal para todo o conteúdo do nosso HTML. Tudo, exceto o doctype, vai estar dentro desta tag. Nós podemos ainda indicar o idioma da página aqui na opção length, num parâmetro length, certo? Quando eu gerei no VS Code, por padrão ele me colocou a linguagem como inglês. Posso mudar? Posso. Você geralmente não muda, tá? Não tem o porquê. Mas esse cara aqui, você pode mudar se quiser. Vamos em frente. Dúvidas, pessoal? Parem e me perguntem, por favor. Em seguida, o que nós temos aqui? Nós temos uma tag head, certo? Novamente, abro o head aqui, fecho o head aqui. O que ele é? Dentro dessa tag, dessa seção head, nós vamos colocar metadados. Como assim metadados? São informações sobre a página, tá? Não é o conteúdo que nós vamos exibir na página, é sobre a própria página. O que nós podemos colocar lá dentro? O que vem naquele boilerplate, naquele modelo básico? O mínimo que você tem que ter, né? Nós temos esse meta charset, certo? Isso aqui vai garantir que acentos e caracteres especiais apareçam de forma correta. Se eu não me engano, foi aqui que nós paramos na última aula, certo? Falando sobre codificação de caracteres. Isso era algo que vocês deviam ter visto lá no primeiro ano. Né? Que eu digo, olha, cada caractere ele é uma combinação de zeros e uns, certo? É um sistema binário. E na minha tabela, esta combinação de zeros e uns representa o caractere A, só que outras pessoas podem usar outros valores para a mesma combinação de zeros e uns. Tá? Ironicamente, deixa eu até abrir aqui. Tem um site da USP que fala sobre uma tabela chamada ASCII para codificação de caracteres. E o site deles está todo quebrado. Está quebrado aonde? Está quebrado nos acentos. Por que um erro de codificação? Deixa eu até ver se eu consigo ver de forma fácil aqui. Por quê? Aqui no código HTML dessa página, o charset dele, ele está colocando esse ISO 88591, certo? E esse cara aqui está quebrando os acentos da página, tá? Eles não deveriam ter usado essa codificação, deveriam ter utilizado outra, tá? Hoje em dia, programas modernos, quando você vai criar do zero, cadê? Utilize o TF8, tá? Esse é é uma codificação universal. Você tem que ter um excelente motivo para não utilizar essa codificação, ainda mais numa página web.
tá? E se não me engano, foi aqui que nós paramos. O que mais que nós temos de conteúdo no na nossa seção head? Nós temos um cara chamado title. Title vai definir o quê? O título da página. O título da página aparece aonde? Na aba do seu navegador. Tá? Futuramente nós vamos colocar mais coisas aqui ainda. Por exemplo, repare aqui no meu Visual Studio. Ele tem aqui Document. Por quê? Porque o meu title está Document. Não aparece no corpo da página, certo? Ele vai aparecer aqui em cima na aba, mas não é Document. É Documento. Ele atualizou. Ah, é Olá Mundo. Atualizou para Olá Mundo lá em cima na aba. Tá? O modelo que o Visual Studio me gera, ele gera ainda esse cara aqui, né? Essa outra linha. Name View Portrait, Content, esse cara aqui. Nós vamos ver isso aqui mais detalhes mais para frente. Isso aqui é basicamente para tornar nossa página responsiva. Como assim responsiva? Que o layout dela, né, que a aparência dela se adeque também a... Se você for abrir ele num navegador mobile, se você for abrir no celular essa página, certo? Que ele se adeque de forma melhor. É basicamente essa a ideia. Beleza? Muito bem, muito bem, muito bem. Cadê? Vamos voltar. No futuro nós vamos colocar mais coisas aqui nessa seção head, certo? Mas isso fica para o futuro. Então, se nós queremos mudar o texto que aparece na aba do navegador, né, nós vamos utilizar a tag title. A tag title aonde? No head ou no body? Obviamente no head, certo? Sempre dentro do head, certo? O head, nós colocamos, então, metas e informações, certo? Dados sobre a página. E o título da página é um metadado. O body, que é o próximo assunto que a gente vai ver, ele é reservado para o conteúdo visível dentro da página, dentro da janela da página. Vamos falar sobre ele, então, certo? Sobre o body. Body, em inglês, o corpo da página. Tá? E aqui que vai ficar todo o conteúdo que é visível para o usuário. Seja ele texto, seja ele imagem, seja botões, né? Seja o nosso futuro jogo. Vai ficar lá dentro. Beleza? Se o head é um cérebro visível, o body, obviamente, é o corpo visível. Está no nome, né? Head, cabeça, body, corpo. Tudo que queremos mostrar ao nosso jogador será colocado dentro desta tag, dentro dessa seção. Beleza? Vamos ver as nossas primeiras tags de conteúdo, então. O que nós vamos colocar lá dentro? As primeiras tags que nós vamos ver são as tags de títulos, os headings, certo? Ele vai de H1 até H6. Eles são usados para criar uma hierarquia de títulos. O H1 é o título mais importante da minha página. E, como boa prática, ele deve ser utilizado somente uma vez por página. Vamos criar um H1, então. Dentro aqui de body, H1. Repare que o Visual Studio é legal comigo. Eu coloco H1
e eu fecho aqui, ele já vai colocar a tag final fechando também. E aqui no meio, e deixa eu abrir aqui, dividido, eu vou colocar aqui o nome do meu jogo. Esta é a principal tag, certo? Em seguida eu vou colocar aqui um H2, certo? Um outro título de uma hierarquia menor, certo? De menos importância. Aqui vai ser o quê? Vai ser a história do jogo. Eu poderia ter um H3, poderia, certo? E por aí vai até um H6. Professor, mas não está bonito ainda. Vai ficar, não se preocupe. Vocês que estão no Chromebook, vscode.dev, vocês podem tentar trabalhar por este site aqui, certo? Deixa eu abrir ele. Não. Aqui está o nosso Visual Studio, só que também uma versão web. Você pode abrir uma pasta ou criar uma pasta. Não suporta abertura de pastas locais. E se eu abrir no Chrome? Vamos abrir o Chrome. Abrir pasta. O Chrome ele funciona. Ótimo. Vocês têm que trabalhar com Chrome. Ver arquivos. Confio, sim. Tá aqui os meus arquivos HTML. Vocês podem criar os seus arquivos HTML lá dentro, certo? A questão é que você não vai conseguir visualizar o código. Para você visualizar o código, existe este segundo site aqui, que eu vou mandar no chat. Cadê? Deixa eu fixar esse cara. Esse segundo cara. Como é que você vai fazer? Você vai copiar o teu código. Aliás, vamos salvar esse cara. E você vai colar aqui em HTML. Ele vai dizer, olha, tem que remover certas partes automáticas. Tudo bem. Quando você der um run, ele vai exibir para você o teu HTML. É o melhor dos mundos? Não, não é. Mas infelizmente é o que nós temos para agora, pelo menos. Deixa eu compartilhar também o link do meu live share para que vocês possam acessar a minha pasta, certo? O meu conteúdo, também pela web. Se alguém não conseguir acessar, se alguém não lembrar como é que funciona esse link que eu mandei para vocês, do live share, me avise que eu ajudo vocês, tá? Mas muito bem. Voltando aqui então ao nosso HTML. Além do heading, além dos títulos, o que mais que nós temos? Cadê? Aqui. Nós temos a tag P para parágrafos, que é utilizado para quê? Para blocos de texto, parágrafos, certo? E aqui nós temos um exemplo, certo? Vamos fazer este exemplo. Eu vou criar uma tag P. Quando eu fecho ele, ele já vai fechar para mim.
Esta é uma história de um grande herói, blá 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 blá. Visualizando, tá aqui, certo? O meu bloco de texto, meu parágrafo. O que ele está reclamando? Extremamente utilizado, certo? H1, então, para título principal, H2 para subtítulos, P para parágrafos, tá? Usar essas tags de forma correta, certo? Vai ajudar na organização do seu arquivo. E em questões como acessibilidade, por exemplo, tá? Para pessoas que são cegas, por exemplo, que tem que escutar a página, isso aqui é de grande ajuda para eles. E daí nós perguntamos, para estruturar uma notícia sobre um lançamento de um jogo, qual tag seria semanticamente mais apropriada para o título principal e para o corpo do texto da notícia, certo? Eu poderia utilizar qualquer uma, poderia. É o correto? Não, não é o correto. Tá? Neste caso aqui, o que eu usaria? Pro título principal, nós usamos H1, certo? É o título mais importante da página, que deve ocorrer somente uma vez. E para o corpo do texto da notícia, certo? Tag P. Né? Tag P é a padrão para qualquer bloco de texto, né? Para criar um parágrafo. Muito bem. Vamos em frente. E aqui nesse código, pessoal, eu tenho um erro estrutural aqui. Qual que é o erro nesse meu bloco de código? Alguém consegue ver? Consegue me dizer aonde que está o erro aqui? Eu tenho um erro na estrutura dele. O que vocês me dizem? Alguém consegue ver? Eu tenho 2 erros nele, na verdade. O que vocês me dizem? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês pensarem. Professor, eu não consigo ver o erro. Copia esse código e tenta rodar. Vê o que acontece. Vai escrevendo ele. 2 minutinhos a gente já dá uma olhada. Ora, aonde que está o erro aqui? Os 2 erros. Primeiramente, H1, certo? É o título do conteúdo da página. Ele não fica em head. Head fica metadado. Esse H1 fica dentro de onde? De body, no corpo da página. A mesma coisa com title. Title é o título que vai aparecer lá na aba do navegador. Ele vai ficar em head, certo? H1 é conteúdo visível. Ele fica dentro de body, fica no corpo. Enquanto que title, certo? É um metadado. Metadados ficam dentro de head. Perfeito? Meus caros, vocês vão agora trocar de laboratório, certo? E nós continuamos lá, certo? Daí vocês vão poder, de fato, escrever e participar comigo. Vai ficar mais fácil. Professora Letícia, vamos então trocar, certo?
E a gente já volta. Vamos fazer um encerramento aqui para o pessoal da edição ficar feliz. Muito bem, meus caros. Essa aula... Diga lá. Perdão, Vinícius, não ouvi. Muito bem. Muito bem, pessoal. Essa aula fica por aqui. Nós vamos continuar na próxima. Até mais.